Olá, meus lindos, tudo bem? Meus amores, como falado na nossa última aula de revisão, nós vamos dar início aos conteúdos de segunda avaliação, tá? Não esquece que eu sou professora de duas disciplinas, língua portuguesa e redação. Então, quando nós formos ter aulas de redação, eu preciso que você esteja com a sua apostila. E quando a aula for de língua portuguesa, com o seu livro didático. Não te preocupa, sempre vai estar aqui super esclarecido qual é o assunto, quais são as páginas, para que você possa aí se organizar, para fazer as suas anotações, anotar as suas dúvidas, certo? Para que a gente tenha aí o prosseguimento das nossas aulas e essa troca aí de conhecimento, tá bom? Se cuidem, fiquem bem e vamos às nossas aulas. Beijo! Aqui nós vamos falar sobre contos de fadas, tá? O conto de fadas, meus amores, é um texto centrado em um relato, um fato ou uma memória tipicamente apresentado por personagens fantásticos. Ele vai se diferenciar entre outras narrativas, como a lenda que nós já falamos, né? Porque na lenda, por exemplo, geralmente envolve uma crença na veracidade falada nelas, certo? E aqui vai ser uma história, são aquelas histórias tipicamente contadas em rodas. Lembra que a gente falou em sala que os contos eram falados pelos nossos avós, pelos nossos pais, por exemplo, sendo na cabeceira da cama ou ao redor de uma fogueira, lembra? Mas você percebe que isso é muito mais presente. Porque vocês podem perceber que hoje, quando vocês saem com os pais, com os familiares, nós encontramos, né, um espaço reservado para a contação de histórias, que reúne todas as crianças e tudo mais. E isso é lindo. Hoje nós já vemos que alguns grupos já utilizam isso até como uma questão de fonte de renda, de fato, uma profissão. E eles vão se utilizando de outras técnicas, né? Agregando aí a questão do teatro, da brincadeira com os bonecos. E isso é muito legal, né, aluno? Então, olha só. Então, ele fala aqui para vocês. Aposto que você já deve ter lido ou ouvido vários contos de fadas, não é mesmo? Os contos de fadas costumam ser nosso primeiro contato com a literatura. E antes mesmo que aprendêssemos a ler, fomos convidados a conhecer o universo lúdico. O que ele quer falar com isso? É esse contato que você tem, né? Que alguns pais priorizam de contar uma historinha para criança, para que a gente possa já ter contato com algumas histórias, algumas narrativas, para mexer realmente de fato com o nosso imaginário, né? Aí eu vou fazer uma pergunta curiosa para vocês. Observe lá no próximo slide. Opa! Mas você conhece a origem dos contos de fadas, aluno? Será realmente que desde o início os contos de fadas eram permeados por essas temáticas legais, bonitas de amor, amizade, a preocupação com o próximo, com a natureza? Será que realmente eram somente essas temáticas na antiguidade? Será que os contos de fadas sempre foram lindos, com as histórias contadas sobre a Branca de Neve, Cinderela? Será? Vamos lá. No começo, os contos ainda não eram de fadas. As histórias originais pouco lembram as histórias que conhecemos hoje. Em sua maioria, apresentavam enredos assustadores que dificilmente fariam sucesso nos tempos atuais. Então, olha só, meus amores, os contos de fatos da antiguidade, em suas versões originais, eles eram violentos, assustadores. As temáticas eram permeadas por maldade, chantagem, violência de fato, que desencadeava nas pessoas o horror, né? Então, ali era priorizado os sentimentos ruins, as histórias para assustar, para amedrontar. Então, dificilmente esse tipo de história ia desenvolver para a gente o interesse, né? A propagação, o interesse de ver, de passar a história, ou de recontar a história, porque sempre causava na gente algo negativo, certo? Então, somente com o tempo é que as narrativas ficaram mais suaves, que realmente tinham desfechos mais bonitos, e que são essas que nós falamos hoje, né? Que nós situamos, que nós vemos, tanto a questão dos contos, quanto os recontar dessas histórias.
Então vamos lá. Nos contos atuais, né, nos nossos contos de fadas atuais, ele não vai mais priorizar a questão das histórias com aquelas temáticas violentas. Por quê? Eles demonstram já a preocupação, o impacto que as histórias e as influências ficam sobre as nossas crianças. Então aí, meus alunos, tudo é possível. Nesse conto de fada bonito, lúdico, tudo é possível. Os heróis sempre vencem, toda princesa tem um final feliz ao lado do seu príncipe. O quarto pode virar um lindo castelo. Sentimentos bons são despertados inconscientemente. Então você não vai encontrar temática de pobreza, de tristeza, de violência, né? Dentro justamente dessa amplitude do conto de fadas atual. Certo? Então as produções elas vão ser recheadas de histórias bonitas, reflexões, aprendizados, né? Para tirar da gente o que há de melhor. A esperança, a felicidade, a torcida por algo positivo, certo? Vamos lá. Nós vamos em seguida ver um videozinho que fala sobre a lenda do brilho da lua, certo? Que nós vamos perceber aí o ensinamento, é uma história muito legal de uma princesa com um brilho diferente, com algo diferente e com alguém muito, muito mal que vai querer roubar algo dela. Então a gente vai assistir para que a gente possa fazer as nossas próximas atividades, tá certo? E logo depois do videozinho a gente volta a conversar. Princesa tinha um brilho forte no olhar, via nas estrelas companheiras de brincar. Houve um rei malvado, invejoso pra danar, quis roubar seu brilho, transformar em pó e tomar com água. Pra ficar mais belo, de se admirar, para ter seu brilho que ninguém podia pegar, podia pegar, podia pegar. Era uma princesa, tinha um brilho forte no olhar, via nas estrelas companheiras de brincar. Houve um rei malvado, invejoso pra danar, quis roubar seu brilho, transformar em pó e tomar com água. Ele fez de tudo, mas não conseguiu arrancar. Ficou furioso e mandou castigar, mandou castigar, mandou castigar. Nem o castigo prendeu-a no céu e ela vive na lua, que vive a brilhar. Depois do videozinho, agora nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Gente, que vídeo legal, eu adoro esse vídeo. Olha só, vocês viram na narrativa que existe a princesa e existe o rei, certo? Nessa narrativa nós temos claramente uma pessoa má e uma pessoa boa. Nós lidamos aí com a essência do ser humano. O rei queria roubar algo que só a princesa
poderia ter, que era o brilho próprio dela. Cada um de nós temos algo que é individual, né? Que é nossa característica, que é algo nosso bom. Então ele queria por força tirar da princesa o brilho dela. Então inúmeras coisas que ele fez, ele não conseguiu. Por quê? Porque ele queria tirar a essência dela. E não existe a possibilidade de tirar a essência de alguém, certo? Então, pensando nisso, nós temos aí o protagonista e o antagonista. O protagonista, como diz aí no quadro de vocês, é o personagem principal. É o mais importante. E o antagonista é aquele que desenvolve dentro da narrativa algo negativo, algo ruim, algo que demande dele energias para que ele possa fazer a maldade, para que ele possa castigar alguém, certo? Então, dentro dessa estrutura que agora nós vamos conversar, vamos falar sobre o espaço, vamos falar sobre o tempo, o que seria o tempo, o que é esse clímax que nós falamos quando falamos sobre estruturas narrativas, tá bom? Então lembra, protagonista é o personagem principal da história. O antagonista é o malvado, é aquele que vai de encontro à personalidade da nossa protagonista, ok? Vamos lá. Na narrativa 2, que vamos falar para vocês sobre esse quadro aí, tipos de personagem, o tempo, o espaço, né? As principais características e o enredo. O que seria aí para preencher nesse quadro com que fala sobre a estrutura narrativa dos tipos de personagens? Aí vocês colocariam as características, né? A idade, no caso do personagem, os traços de personalidade, ok? Quando nós falamos em tempo, nós falamos referência a um passado, ou indefinido, ou por expressões aí, como diz o nosso quadro, era uma vez, ou há algum tempo atrás. Tudo que vai fazer referência ao tempo da narrativa. Esse espaço, o ambiente, é o momento, na verdade, o local onde a história vai se desenvolver. Então você vai descrever dentro da narrativa o local, o momento que está ocorrendo. No caso aí da nossa narrativa que nós acabamos de assistir, isso tudo acontece o quê? Uma floresta, num castelo. Ele faz referência primeiro no ambiente fora do castelo e depois dentro do castelo, né? Então, se você for, no caso, identificar, situar o espaço, você vai poder ter essa liberdade. As principais características seria o que nós falamos sobre a questão do protagonista, do antagonista, né? Quais são as características desse meu protagonista dentro da história? O que ele desenvolve? E o que o meu antagonista também, de que forma ele se apresenta? Essas seriam as principais características, tá bom? E o enredo é na sequência dos acontecimentos da história mesmo. A introdução, o desenvolvimento da narrativa e o clímax, que é o momento alto da história, né? A problemática para se desenvolver, para realmente se solucionar no final. Então, nós temos o ponto alto da história, mas esse enredo é o resumo de toda a tua história, certo? É como ela realmente, de fato, acontece. A história por si só, beleza? Então, olha só, meus alunos. Aí, na página 2 do nosso conteúdo de segunda avaliação, nosso segundo bimestre, nós temos na página 2 e 3 as nossas atividades, que combinam aquilo que nós acabamos de conversar. Então, ele vai ter uma perguntinha, o exercício ele é bem tranquilo, ele não é grande. Então, eu peço para que vocês façam, baseado na aulinha que nós falamos hoje, que eu dei hoje, tá bom? Que em breve a gente vai e faz a correção, tá bom? Fiquem com Deus, mantenham seus estudos aí e logo, logo a gente vai para nossas próximas aulas. Beijo grande, saudades!